Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de número 15 do curso completo de Física para o Enem do professor Neco. Hoje vamos ver então os gráficos do movimento uniformemente variado, o famoso MUV. Na aula passada nós estudamos o movimento uniformemente variado, vimos que é um movimento que possui aceleração constante, ou seja, se tu, nesse movimento vai ter a tua velocidade variando sempre a mesma taxa, sempre do mesmo jeito. Se no primeiro segundo variou 2 metros por segundo, ela vai variar sempre assim em todos os segundos que virão. Nós temos 3 gráficos nesse tipo de movimento. Tá? O primeiro deles é o da velocidade em função do tempo. Lembram que a equação da velocidade em função do tempo do MUV é essa daqui, ó. Esta é a fórmula para se calcular a velocidade se tendo tempo, ó. V igual a V0 mais AT. É uma equação de primeiro grau. Lembra como é a forma de um gráfico de uma equação de primeiro grau? É uma reta, não é? Então o nosso gráfico vai ser uma reta. Lembram que no movimento uniforme, o gráfico da velocidade em função do tempo era uma reta horizontal, porque o móvel partia com uma velocidade e aquela velocidade se mantinha conforme o tempo passava. Agora não, minha velocidade pode aumentar ou pode diminuir. Então nota aí que nesse primeiro gráfico eu parto com uma velocidade inicial V0 e vou variando a minha velocidade. Ó, essa reta está inclinada para cima. O que significa a reta estar inclinada para cima? Significa que a aceleração é positiva. Já esse outro gráfico aqui, eu parto com uma velocidade inicial V0 e a minha reta é inclinada para baixo. O que significa reta inclinada para baixo? Significa que a aceleração é negativa, é menor que zero, é negativa. Se não houvesse inclinação, se fosse horizontal, aí a aceleração seria zero, eu estaria num movimento uniforme. Ou seja, gente, a inclinação da reta, tá? Quando é para cima, aceleração positiva. Quando é para baixo, a aceleração é negativa. A inclinação da reta me dá a aceleração. Eles normalmente não falam inclinação. Eles falam matematicamente inclinação. Calcular a inclinação de uma reta é calcular a tangente do ângulo que essa reta forma com a horizontal. Então, se eu traçasse aqui uma linha imaginária horizontal, eu ia pegar esse ângulo aqui, tá? A tangente desse ângulo me dá a aceleração. Ou seja, a inclinação que essa reta tem com a horizontal me dá a aceleração. E a área desse gráfico me dá o deslocamento, o espaço percorrido pelo móvel. Tá? Então, cuidado, porque a tua área pode ser um triângulo, pode ser um trapézio. Então, é interessante que tu dê uma olhadinha na matemática como se calcular a área de triângulo e a área de trapézio, porque vais usar bastante no cálculo aqui deste gráfico da velocidade em função do tempo. Tranquilo, gente? Isso é o que vocês precisam saber, assim, ó, o que é mais importante saber sobre o gráfico da velocidade em função do tempo. Temos também o gráfico da posição em função do tempo. A fórmula que relaciona posição com tempo é uma equação de segundo grau. Essa é a equação que nós vimos na aula passada, é uma equação de segundo grau. S é igual a S0 mais V0t mais AT2 sobre 2, ou 1 meio de AT2, tanto faz, dá no mesmo. Tá? Aí, então, equação de segundo grau, precisa saber que o gráfico é uma parábola. Essa parábola vai ter ou concavidade para cima ou concavidade para baixo. Aí vai depender da tua aceleração. Nesse nosso gráfico, veja que a parábola tem a concavidade, a boca dela virada para cima. Isso significa que a aceleração é positiva. Se ela tivesse a boca para baixo, tivesse a concavidade para baixo, a aceleração seria negativa. O que é importante saber aqui? Porque aqui sempre são questões teóricas. Importante saber que antes de tu chegar no vértice da parábola, tu sempre vai ter um movimento retardado. O móvel sempre vai estar parando. Porque no vértice é o ponto onde a velocidade é zero. Então eu vim andando com uma determinada velocidade e aí eu paro. Então um movimento retardado eu tinha. A partir desse momento eu passo a aumentar a minha velocidade novamente, passo a ter um movimento acelerado. Então, antes do vértice eu tenho movimento retardado, após o vértice eu tenho movimento acelerado. E no vértice o móvel está parado, é o instante em que ele vai inverter o sentido do movimento dele. Aqui nesse caso ele vinha andando contra o sentido da trajetória, a trajetória que está apontada para cima, Para cá que as posições crescem. Então eu vinha, por exemplo, na posição 10,
Aí vinha 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, parei, inverti o sentido, aí comecei a andar no sentido contrário. 3, 4, 5, 6, 7, 8, e aqui eu volto à posição inicial que eu tinha, então, lá no começo. Tá, gente? Então, cuidado com o gráfico da posição em função do tempo, esses detalhezinhos aí são muito importantes. Notem que às vezes o gráfico parte do vértice, então significa que o móvel partiu do repouso. E temos ainda o gráfico da aceleração em função do tempo. O gráfico da aceleração em função do tempo é sempre uma reta horizontal, porque o móvel não varia a aceleração. A característica do movimento uniformemente variado é a aceleração constante. Então, se a aceleração é constante, o valor aqui que começa o meu movimento, não interessa o tempo que tiver, a aceleração sempre vai ser a mesma. Então, é uma reta horizontal. A área desse gráfico vai sempre ser um retângulo, né? Vai te dar a variação da velocidade. Importantíssimo saber disso, tá? A área do gráfico da aceleração em função do tempo te dá a variação da velocidade. Tá bom, gente? Essa então foi mais uma aula. Espero que vocês deem quantas olhadas vocês acharem necessárias, tá? Porque gráfico é um assunto que gosta muito de cair no Enem. Então tá, um grande abraço e até a próxima!